Olá, pessoal. Eu sou o professor Marcelo Tavares de Lima. Nesse semestre, estarei acompanhando vocês, alunos de Engenharia de Produção, na disciplina de Pesquisa Operacional Simulação. Tá certo? Vamos lá. Vamos começar o nosso assunto apresentando uma breve introdução ao estudo de simulação. Tá bom? Então, a unidade 1 fala sobre a introdução à simulação em PO, onde PO é pesquisa operacional, e aí a seção 1 dessa unidade fala sobre um estudo, uma introdução ao estudo de simulação. Bem, para introduzir a nossa aula, vou apresentar aqui uma contextualização, tá certo? Bem, a pesquisa operacional, ela é um instrumento que é aplicada em tomada de decisão. Muita coisa, né? Muita coisa que a gente utiliza de método quantitativo, método científico no geral, é utilizado justamente para isso, para ser utilizado em tomada de decisão, tá bom? E o conceito, assim, um dos conceitos, vou dizer assim, de maneira informal, para já antecipar, essa tomada de decisão que a simulação trabalha, né, são em ambientes de condições de risco ou de incerteza, tá bom? Nós vamos ver ao longo desta aula as etapas, tá, de um projeto de simulação, tá bom? Não vamos falar do software Arena, eu vou comentar que ele é um dos softwares, tá, que permite o uso desta técnica. Bem, para começar, eu vou apresentar a situação problema, tá bom? A situação problema que está lá no nosso material, e ela diz o seguinte: uma empresa deseja lançar um novo produto no mercado, tá bom? Um novo produto no mercado, e para o planejamento e a programação da produção, pretende simular a nova linha de produção, né? Ou seja, vai produzir esse produto. E em que momento? Antes da implantação e modificação, tá? Dessa planta, da planta fabril, da fábrica, né? Como ela, do layout da fábrica. Bem, o objetivo aí é identificar gargalos, né? Ou evitar gargalos, né? Nesse processo de fabricação, nesse processo produtivo que está sendo planejado, né? Para torná-lo balanceado com os outros produtos que já são produzidos. Bem, você, aí aqui é a sua tarefa, tá bom? Você foi convidado dentro da situação problema. Você foi convidado para participar deste projeto, tá bom? E deve colaborar diante dos desafios que vão aparecer até a finalização dele, tá? E vai iniciar com uma modelagem matemática. Você vai fazer o uso de procedimento matemático para resolver, né, identificar, chegar no resultado que se busca. Para solucionar esse problema, você, né, como o responsável, mas você tem uma equipe que vai te ajudar. Vocês deverão escolher uma das alternativas de solução dentre as existentes, né, que vocês vão obter, e aí, em seguida, vocês precisarão responder a seguinte pergunta: como fazer a escolha, né, dentre essas alternativas? Existe algum método que possa auxiliar nessa decisão? Então, é isso que essas duas perguntas são feitas para vocês tomarem um rumo, né, vou dizer assim, para chegar no resultado. Dando continuidade, vamos agora apresentar uma breve introdução à simulação. A simulação é um termo muito comum, né, utilizado por nós no nosso dia a dia. Vamos simular aí, simula lá.
Simula a nossa ida para a praia no feriado, por exemplo, né, em condições normais, né? Então, quanto tempo que eu vou gastar? Vamos simular aqui, tendo trânsito, não tendo trânsito, saindo de manhã cedo, saindo à tarde ou à noite, quanto tempo a gente gasta, quanto tempo, como que varia esse tempo de trajeto, coisas do tipo assim, né? Uma outra exemplo aqui, ó. Vamos simular o quanto a gente vai receber de lucro, né, ou de retorno, se a gente investir em algum ativo financeiro, por exemplo, tá? Formalmente, no dicionário, simular é imitar, é replicar, é repetir, é representar com semelhança ou coisas semelhantes a esse sentido. Então, é isso. Simular é imitar, né? Replicar, vamos repetir, vamos tentar imitar alguma coisa nesse sentido aí. Bem, em pesquisa operacional, simulação é uma técnica utilizada para imitar ou simular, né, como a gente acabou de ver, a operação de um sistema, certo? Bem, simulação, cadê meu mouse? Epa, cadê meu mouse? Tá aqui. Às vezes ele some aqui na minha tela, desculpa. Simulação, pronto, apareceu. Implica na modelagem de um processo ou de sistema, como a gente acabou de ler aqui em cima, tá? De tal forma que o modelo imite as respostas do sistema real, numa sucessão de eventos que ocorrem ao longo do tempo. Então, aqui em pesquisa operacional tem vou dizer assim, essa particularidade, essa especificidade, que é o tempo. O tempo é considerado. É uma tentativa de imitar um cenário real, por meio de modelos matemáticos. Exemplo, nos treinamentos de pilotos de avião, não tem aqueles simuladores de treinamento? Então, aquilo lá é um modelo, há um modelo ali, né, implementado nos equipamentos, né? A programação de produção, né, de uma indústria, sempre feita com a intenção de evitar gargalos, né, ou problemas quaisquer. Bem, o objetivo é criar, né, quando se utiliza a simulação, é criar ambiente em que se possa conseguir informações sobre ações alternativas também, né, através de experimentação. Então, a simulação, ela é uma experimentação, tá? Por isso que geram-se dados, né, através de recursos computacionais, e esses dados a gente utiliza na modelagem, tá bom? Isso permite uma análise mais aprofundada do sistema sob estudo. Com isso, o método ajuda a propor hipóteses, ajuda a propor teorias, a partir da sua execução com métodos científicos validados. Tenta-se, com isso, prever como os sistemas vão se comportar, tá certo? É uma forma de antecipar os efeitos produzidos nas mudanças ou na implantação de novos métodos em rotinas e operações, de forma geral. Então, aqui, eu vou apresentar para vocês as etapas de um estudo de simulação, tá? Vejam que são várias etapas, obviamente, que isso aqui é considerado como uma forma genérica, tá bom? De apresentar as etapas. Cada problema, cada instalação ou planejamento pode ter as suas particularidades e pode diferenciar um pouco do que está aqui apresentado, mas de forma geral, a gente tem essas etapas aqui, tá? As grandes etapas, eu vou chamar assim, ou macro etapas, são a etapa de planejamento, a etapa de modelagem, a etapa de experimentação e a etapa final, que é a tomada de decisão com os resultados encontrados e a conclusão do projeto, né, ou do trabalho, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui a formulação do problema, tá? A gente vai falar já nos slides que virão, tá bom? Sobre cada um deles, até chegar aqui. Olha só, vamos falar sobre a primeira etapa do planejamento. A formulação e análise do problema
é o momento onde se define os objetivos do estudo. Primeiro precisa ver se tem um problema para ser resolvido, né? Porque se não tiver, não tem por que fazer esse tipo de estudo. A etapa do planejamento do projeto é onde se faz a verificação se há recursos necessários ou disponíveis na quantidade suficiente para andar com esse trabalho aí, né? É onde se levantam os possíveis cenários, é onde se constrói os cronogramas, né? Onde se estipula prazos. A formulação, né? A etapa da formulação é onde se faz um esboço da ideia inicial do sistema, né? Que é o que a gente chama de modelo conceitual, tá bom? Define os componentes do modelo que nós vamos construir, né? Também é feita uma descrição das variáveis do modelo, né? Ou seja, aqueles fatores importantes que influenciam no meu problema e que podem me fazer com que implicar em resultados distintos, tá? Implicar em resultados distintos. Ainda na formulação do modelo conceitual, deve-se fazer uma identificação das interações entre essas variáveis. E, ainda na etapa do planejamento, é onde é feita a coleta macro de informações, ou seja, a coleta dos dados para alimentação dos parâmetros dos sistemas, né? Vamos entender os parâmetros como as variáveis, né? Do meu problema que está sendo construído. Com isso, a gente parte para a etapa da modelagem, né? Ainda na modelagem, né? Lembra que lá na primeira etapa, né? A gente termina com uma coleta de dados, e a etapa da modelagem, a gente começa com uma etapa de dados. É basicamente a mesma, né? Ou seja, uma continuação. Uma continuação. A coleta de dados para alimentação dos parâmetros do sistema, como eu disse, né? E o que ele chama aqui de tradução do modelo é a codificação do modelo em linguagem apropriada de simulação, ou seja, é aqui que é a tal da implementação, tá? É a implementação. O que é implementar? O que é implementar? Implementar é levar isso, né, escrever numa linguagem de computador, tá bom? E verificação e validação do modelo. É verificar se o modelo que a gente construiu, se ele é apropriado para resolver o meu problema, né? Verifica se os resultados são confiáveis, eles representam bem o mundo real, ou seja, o meu problema. Com isso, a gente vai para a etapa de experimentação, porque a gente já coletou os dados, né? A gente já construiu o modelo, já fez uma validação dele, agora a gente vai para a experimentação, que é a execução em si do modelo, né? É onde a gente tem o que a gente chama de projeto experimental, está pronto, né? Temos os dados, temos o modelo apropriado, agora é executar a experimentação, ou seja, é a realização de simulações para a geração de dados e análise de sensibilidade. E aqui, o que é análise de sensibilidade? É justamente isso, é verificar como esses resultados mudam a partir de mudanças nos parâmetros, tá bom? A inferência é considerar os resultados, né, aqui já na etapa estatística, a inferência sobre os resultados é fazer assim, é expandir os resultados, tá? Pegar aqueles resultados que a gente obteve para esses dados que utilizamos no estudo de simulação e expandir para a população geral daquela população de onde esses dados que estamos utilizando estão representando. Bem, como toda técnica, né, a simulação, ela possui, né, vantagens, mas ela também possui desvantagens, porque nenhuma técnica é perfeita, tá bom? Como vantagens,
podemos dizer o seguinte: ela permite visualizar o comportamento do sistema de forma prévia, né? Ela permite uma economia de tempo, uma economia de recursos. Ela é muito mais simples de implementar do que os modelos matemáticos analíticos ou formais, né? Ela permite a utilização de diversas vezes do modelo que foi construído, dentre outras vantagens. Como desvantagens, a gente elenca aqui algumas. Exige um bom conhecimento técnico, né, dos seus conceitos e definições, né, dos seus fundamentos, mas isso aqui não é uma desvantagem necessariamente, né? Eu diria mais que é uma exigência ou um pré-requisito, né? Demanda tempo de execução, né? Apesar de ser uma técnica que executa muito de forma rápida, né? Permite a obtenção rápida de resultados, mas em alguns, a depender também a construção do modelo, né? Às vezes o modelo construído inadequadamente, ele acaba demandando um tempo demasiado. E os resultados obtidos, eles poderão ser inviáveis ou inexistentes para aquela situação aquela situação real que eu estou tentando resolver, né? Acontece. Muitas vezes isso ocorre por um erro, não do método, mas por um erro da equipe, né? Do operador do método, né? De quem construiu o modelo, de quem coletou o dado, e aí isso acaba implicando, às vezes, nessa situação. Tá bom? Aplicações. Vamos ver as aplicações possíveis. Obviamente que as que vão ser descritas aqui não são todas, né? Não esgota a lista, mas para a gente fazer um aparato geral, tá bom? Bem, pode ser aplicado em sistemas inexistentes, né? Então, quando se deseja instalar algum sistema novo, que é o caso da situação problema, por exemplo, né? Que nós temos aqui dessa seção. Em sistemas reais muito caros, às vezes instalar para experimentar tem um alto custo, e aí para se superar essa dificuldade, a gente simula. Quando a experimentação em sistemas reais for inadequada, né? Quando não, por exemplo, a experimentação de lâmpadas, vamos supor, eu quero ver qual é o tempo de vida de um tipo de lâmpada que eu fabrico. E aí a gente pega, mantém a lâmpada, né, daquele modelo acesa até ela queimar. E aí vamos supor que a gente pega todo um lote de produção, faz isso com esse lote, o que acontece com a gente? A gente perde dinheiro, porque a gente destruiu o nosso produto, né? Então, a experimentação numa situação dessa é inadequada. Em sistemas muito complexos, onde não é possível aplicar um modelo analítico, né? Então, a gente tem uma situação muito complexa. Então, para superar esse dificultador, né? A gente faz uso de simulação. Quando a implementação de um modelo analítico for viável, mas for muito trabalhoso, ou seja, for demorado para se obter um resultado. E aí utiliza-se a simulação. Bem, vamos ver os tipos aqui, tá bom? Segundo o nosso autor, né, o autor do nosso livro, ele classificou os sistemas que permitem o uso de simulação dessa seguinte maneira, tá? Ele diz que os sistemas podem ser estáticos ou podem ser dinâmicos, né? O estático é aquele que não muda, o dinâmico é aquele que muda. Dentro dos dinâmicos, eles podem ser determinísticos ou aleatórios, tá bom? Os determinísticos são aqueles que não possuem variáveis aleatórias, né? Ou seja, não há uma aleatoriedade ali envolvida, as coisas acontecem de maneira determinística, né? Elas mudam de maneira conhecida, a gente sabe o que vai acontecer quando muda, coisas do tipo assim. Os aleatórios não, eles mudam de forma totalmente desconhecida, né? Ao acaso.
Em termos das variáveis, né, as variáveis dentro dos aleatórios, como elas só existem aqui, aqui não tem variável, né? Aqui tem coisas determinísticas. As variáveis dentro dos aleatórios podem ser contínuas ou podem ser discretas, a depender do que se estuda, né? Por exemplo, se a gente estuda o número de itens defeituosos nos lotes de fabricação, né? Nos lotes produzidos em uma indústria, né? E aí isso aí seria discreto, porque a gente está fazendo contagem. Contínuo, tempo de execução, tempo de vida útil, tempo para execução de uma tarefa, coisas do tipo assim. Tá bom? Nós vamos trabalhar aqui dentro, tá? Dentro dos sistemas dinâmicos, aleatórios, tá? E aí contínuos e discretos. Quanto à classificação, né, segundo o objetivo do estudo de um projeto de simulação, nós temos, segundo o nosso autor, 3 possíveis classificações, tá? Uma que é que ele diz que são as voltadas para previsão, aquelas voltadas para investigação e outras voltadas para a comparação. Bem, as voltadas para previsão, elas são é uma classificação que é aplicada quando a simulação pretende prever o estado do sistema, né, em algum ponto lá do futuro. Né? Isso considerando que ele vai se comportar da mesma maneira como ele se comporta atualmente, certo? Os voltados para a investigação, quando ele é classificado assim, né? O meu estudo de simulação, procura-se por informações com o intuito de desenvolver hipóteses, tá? Desenvolver hipóteses a respeito do comportamento do sistema. Neste caso, as variáveis de resposta, elas servem para subsidiar um melhor conhecimento a respeito da natureza do sistema em estudo. Por último, a classificação, que é de um estudo voltado para comparação, é quando a gente faz uma realização, a gente repete, né, o estudo várias vezes para obter várias rodadas, e aí, com esses resultados produzidos, se realiza uma comparação do comportamento do sistema, como que ele se comportou, né, de um jeito ou de outro, uma quantidade de um jeito, uma outra quantidade de outro, e aí verifica-se qual a maior possibilidade de comportamento dele. Essa possibilidade de comparação, ela é importante, ela é útil, quando se deseja fazer análise do comportamento do sistema, quando se altera as variáveis de controle, tá bom? E aí, vamos agora falar sobre os componentes do modelo de simulação. A gente tem uma lista aqui, certamente essa lista, ela também não se esgota aqui, tá certo? Mas vamos dizer assim que esses são os principais componentes, tá bom? Isso pelo menos aqui dentro do nosso estudo, tá bom? Temos as variáveis de estado, que é o que a gente chama de input, né? Que se a gente está falando de um sistema, a gente está olhando para isso como um processo, né? E aí a gente tem as variáveis que são as entradas ou os inputs, que são também as conhecidas como variáveis de estado. Elas são responsáveis por fornecer as informações do que está acontecendo no sistema em um determinado momento, tá bom? Por exemplo, o número de carros que ficam esperando numa fila para pagar pedágio, né? Tá num drive-thru, né? Em um determinado momento, tá bom? Entidade, o que é isso aí? Entidade é um objeto, né? Representa um objeto que necessita de uma explicitação, tá? Então, é algo que precisa ser declarado. Pode ser dinâmico, né? A entidade pode ser dinâmica, que aí ela vai se mover no sistema, ela vai se modificar e tal, ou ela pode ser estática, tá bom? Numa situação determinística. Para exemplificar uma entidade dinâmica, por exemplo, vamos considerar as peças que são movidas dentro de uma fábrica, de uma indústria, né? As peças que são utilizadas para a produção de itens,
né, de produtos. E aí as pessoas que fazem essa movimentação, elas entram e saem, né, de um ambiente para outro, tá, levando consigo essas peças. Também podemos considerar como exemplo as pessoas que entram e saem de filas de forma geral, tá? Uma fila de supermercado, de um banco, etc. Tá bom? Os caixas dos supermercados, numa situação dessa, ou caixa de banco, entre outros, eles serão o que a gente está chamando de entidade, tá? Mas eles serão as entidades estáticas, porque eles estarão ali sem se modificar. Os atributos, tá? Os atributos são os componentes, são os componentes associados às entidades que dependem do tipo de investigação, né, que está sendo realizada. Eles permitem a caracterização e a individualização das entidades, né? Esse componente que a gente citou aqui anteriormente. E eles também possibilitam a obtenção de dados estatísticos, tá? Que são importantes, né? Como eu já apresentei para vocês lá nas etapas, né? Eles são importantes porque eles possibilitam a obtenção de dados estatísticos, como eu já disse, sobre o comportamento do sistema como um todo. Recursos, tá? São os componentes considerados entidades estáticas, tá? Então, isso aqui é isto, só que de uma maneira particular, tá bom? E essas entidades estáticas, elas vão fornecer serviços e serão utilizadas pelas entidades dinâmicas, tá? Ele pode servir para uma ou mais entidades dinâmicas ao mesmo tempo, tá? Isso vai tornar quanto mais entidades ele servir, mais dinâmico será o processo. Ao mesmo tempo, né? Operando como um servidor paralelo. Os processos e atividades, vamos lá, correspondem a um período de tempo pré-determinado. A duração de um processo não necessariamente é constante, né? Então, isso varia. Podem depender de uma função matemática, né? Um valor aleatório, baseado em uma distribuição de probabilidade. Então, assim, o processo, ele é dinâmico. Se ele é dinâmico, ele precisa ser estudado o seu comportamento, né? O processo são o conjunto de atividades que compõem o meu sistema, tá bom? E aí, essa forma em que elas interagem entre si, que é o que será observado, né, para se chegar lá no resultado final, isso pode ocorrer de forma aleatória. E por isso a gente precisa de formalização disso através de distribuições de probabilidades. Tempo simulado, né? O que é isso aí? Um componente muito importante, né? Ele se refere ao tempo real. É o tempo de simulação, o que é necessário para a execução total de um projeto de simulação. Por fim, os eventos. Tá? O que é um evento? São os fatos, né? Aquilo que acontece. Eles podem ter sido programados ou não, e quando eles acontecem, eles provocam algum tipo de alteração no estado do sistema que está sob estudo. Bem, essa primeira aula ela é bem curta mesmo, tá bom? A gente vai agora voltar. Lembra lá da situação problema? Tinha um processo, tinha uma indústria que estava tentando instalar uma nova linha de produção para fabricar um novo produto. E aí ela queria fazer um estudo de simulação para verificar quais os gargalos que iriam surgir com essa implementação dessa nova linha. Tá bom? E aí você toma isso para você. Então, você é quem está responsável, né? Então, você e sua equipe precisam fazer alguns levantamentos de informações e, com isso, fazer alguns questionamentos, né? Isso aqui é o que eu vamos lembrar, que eu trouxe aqui, tá bom? Lembra lá? Ela queria produzir um novo item, e aí ela queria fazer um estudo da instalação da linha. Os engenheiros do processo, né, no caso você e sua equipe, né, tomaram conhecimento do sequenciamento de operações da produção, ou seja, planejaram, né, verificaram assim, o que precisa para produzir esse novo item, né?
inclusive da dinâmica do trabalho, né? Movimentação de pés, coisas do tipo assim. E aí lembra que você é o responsável, né, por produzir um documento que vai subsidiar a gestão da indústria, né, a tomar a decisão correta, se vai ou não implantar esse sistema ou essa linha de produção, né. Algumas informações aqui são bastante importantes, né, para o sequenciamento do processo, né, produtivo. Por exemplo, você vai fazer um estudo do tempo decorrido em cada atividade do processo produtivo, por exemplo, o corte de matéria-prima, o seu torneamento, o seu fresamento, o uso de retífica e o embalamento, né, a embalagem do produto já finalizado. Bem, como eu disse, né, esse tempo aqui de processamento precisa ser estudado, porque vai se analisar o tempo para se produzir um item, né, um produto, né, e tentar se corrigir, se caso necessário, né, esse processo produtivo aí, né, inclusive aqui, ó, na dinâmica do processo produtivo, né, então é isso que vai subsidiar você e vai te direcionar para produzir as informações necessárias, né? Agora é possível, então, partir para a produção do modelo teórico. E aí, depois, coletar dados e fazer a experimentação. Né? Os itens essenciais, faltando um I aqui, né? Essenciais, isso aqui não tem, né? Para o seu relatório, por exemplo, o nome, o código desse produto novo que está sendo planejado, o sequenciamento do processo de fabricação, que é o processo produtivo, o tempo de processamento em cada etapa desse processo, quantidade de peças em containers ou em outros como eu posso dizer, não me fugiu a palavra, dispositivos, né, que possam guardar as peças necessárias que são utilizadas, e aí você vai construir com isso tabelas com esses intervalos de tempo observado, né, a partir de movimentação de peças, coisas do tipo assim. Tá certo? Bem, aqui são as referências que eu utilizei para a produção dessa aula, tá bom? Esse aqui é o nosso livro-texto, ó, é importante que vocês tenham acesso a ele, tá bom? Aqui são a bibliografia utilizada pelo nosso autor para também produzir o nosso material. Muito obrigado e até já, né? Até a próxima aula que vai ser apresentada hoje ainda, tá bom? Então, só um minutinho que eu já volto aí com vocês. Bem, a gente vai para a aula 2, tá bom? A aula 2. Deixa só eu corrigir aqui. Não, depois eu corrijo. Deixa eu abrir aqui a aula 2 para a gente não perder muito tempo, tá bom? A aula 2 ainda é uma prévia, tá bom? Então, a gente não vai fazer nenhuma implementação, tá bom? Então, agora eu vou compartilhar com vocês a minha tela. E a gente continua a aula. Pronto. Certo? Então, essa aqui é a seção 2. Então, deixa eu pegar aqui uma canetinha. Vou pegar aqui uma amarela, tá? Seção 2, tá bom? Onde a gente vai falar de projeto de simulação e pesquisa operacional. Ainda estamos na unidade 1, que lida com introdução à simulação. Beleza, pessoal? Então, vamos continuar. Essa é a última que eu vou apresentar,
tá? Nesse momento de encontro. Na aula que vem também a gente vai apresentar 2 sessões, mas serão também razoavelmente curtas. O primeiro dele, o da aula que vem vamos falar sobre o Arena, mas o Arena eu vou apresentar uma coisa muito pouca, tá? Eu vou pedir, na realidade, se vocês puderem, fazer um download do software Arena, tá? Basta procurar no Google Arena para simulação e tal, vocês acham ele muito fácil. Tem versão para estudante, então, versão com algumas limitações, mas aqui é o suficiente para a gente estudar. A gente também vai fazer uso de Excel para fazer a simulação em algumas coisas, tá? Então, serão basicamente os programas que nós vamos utilizar nessa disciplina. Bem, tá aqui, ó. O que vai ser abordado nessa aula, né? Nós vamos apresentar conceitos relacionados a projetos de simulação. Vamos descrever os fundamentos relacionados a projetos, né? Vamos apresentar as suas fases e algumas aplicações. Lembra lá da situação problema? Agora estou chamando de 2 porque é uma continuação, tá? A gente está na seção 2 da unidade 1, por isso que eu estou chamando de 2. Lembra lá que a empresa queria lançar um novo produto? E aí você fez um relatório, o que aconteceu? A diretoria ficou satisfeita, né? A gestão ficou satisfeita. Com isso, foi estipulada uma data de lançamento, né, da produção, da linha de produção. E aí, será feita uma simulação do comportamento do sistema de usinagem agora, tá? Uma das etapas do processo produtivo. A intenção aqui, ó, é avaliar a programação da produção. Mais uma vez, você precisa elaborar um plano de ação agora, né? Para cumprir as etapas de finalização do projeto de simulação. Para começar, vamos responder essa pergunta aqui. O que é um projeto, hein? É uma atividade com prazo pré-determinado, né? Obviamente, então ela tem um começo, né? O projeto tem um momento aqui de continuação, mas ele tem um término, né? É uma atividade com objetivo também pré-determinado. Então, quando ele é iniciado ou ele é elaborado, ele já se sabe o que se quer com a sua execução, né? Ó, segundo a ABNT 2000, é um processo único, consistindo de um grupo de atividades coordenadas e controladas, com data para início, com data para término, empreendido para alcance de um objetivo, conforme requisitos específicos, incluindo limitações de tempo, de custo e de recursos. Tá bom? Projeto de simulação. Agora que a gente definiu o projeto, a gente vai definir projeto de simulação. É um estudo de simulação, né? Original. Isso com etapas, que são as fases, muito bem definidas e interrelacionadas entre si. Tá aqui, ó. De forma visual, né, ou figurativa, a gente tem aqui as etapas de um projeto de simulação, que é muito semelhante àquelas etapas que foram apresentadas na seção 1, que lá estavam divididas em macro etapas. Né? Aqui, ó, a definição de um problema, para saber se existe um problema para ser resolvido. Né? O estabelecimento de objetivos, né, que é definir o que a gente quer, né? A formulação de planejamento do modelo, ó, coleta de dados. A gente está basicamente repetindo o que a gente mostrou lá na seção 1, só que agora com um outro fluxo, né? Um fluxo um pouco distinto. O modelo conceitual, o desenvolvimento contínuo, porque aqui tanto com a coleta de dados e o modelo conceitual, isso é avaliado, verificado, até ser validado, né? Porque quando se valida, a gente tem os dados prontos para serem utilizados e tem o modelo correto para ser implementado. E aí a gente parte para a experimentação. Com isso, a gente consegue obter informações ou resultados. Se for necessário, repete-se. E aí, produz-se a documentação necessária para subsidiar tomadas de decisão diversas, tá bom? Então, de forma rápida, assim como eu mostrei, a gente vai descrever aqui algumas essas etapas aí, né? Por exemplo, a definição do problema, né?
é o objeto de estudo do projeto, né? Segundo Freitas Filho, quando se faz uma definição do problema, para se fazer a definição do problema, é importante que se respondam as seguintes perguntas, né? Por que o problema está sendo estudado? Ele é relevante? Ele é relevante para o quê? Né? Quais serão as respostas que esse estudo pretende alcançar? Né? Onde eu quero chegar? Quais são os critérios para avaliação da performance do sistema? Né? Quais são as hipóteses e prerrogativas? Que restrições e limites são esperados dessas soluções que a gente pretende obter? Né? Tudo isso precisa ser bem respondido para que a gente possa desenhar, né, o problema e defini-lo, né, delimitá-lo, para que a gente não fique aí uma vida inteira em busca de respostas à toa. Estabelecimento de objetivos, então a gente está bem aqui, ó, né? São as respostas para o problema estudado. Podem ser divididos em geral e específicos, né? Objetivo geral é a resposta macro, né? Objetivos específicos são as tarefas que a gente executa, né? São as tarefas que a gente executa, e aí a gente, com elas executadas, a gente chega no objetivo geral, ou na resposta do meu problema. Formulação e planejamento do modelo, né? É a definição dos recursos tecnológicos de metodologia científica, né? Onde a gente constrói o modelo conceitual que a gente pretende utilizar na simulação, no projeto de simulação. O uso de recursos gráficos, né? Que a gente deseja para facilitar a compreensão do processo, né? Do projeto, uso de croquis, se necessário. Uso de layouts ou desenho de layouts, fluxogramas e de pseudocódigos, né? São os croquis dos sistemas. Isso aqui já de forma computacional, dentre outros, ok? Coleta de dados aqui, ó. Coleta de dados. É a definição da fonte de coleta do instrumento, né? A que a gente vai utilizar. E aí, a realização da coleta em si. Desenvolvimento do modelo, né? O modelo conceitual. É a operacionalização do modelo conceitual. Isso com o uso de recurso computacional. E aí temos a verificação, né? Se o modelo construído é apropriado, né? E aí a constatação de que ele é apropriado ou não, né? A verificação é a examinação desse modelo para constatar se ele vai atender às expectativas criadas lá no planejamento, né? Da definição do problema e no estabelecimento dos objetivos. A validação é a constatação de que este modelo vai atender estas expectativas aqui descritas, né? Experimentação, bem aqui, né? Experimentação. É a realização das simulações para geração de resultados, né? De resultados, acho que é mais apropriado. E aí, a análise desses resultados produzidos, né? É o uso de medidas estatísticas para avaliar o desempenho nesses cenários considerados. Documentação e implementação, que está aqui na última etapa desse fluxograma, é o registro do trabalho, né? Ou seja, o que a gente fez, o que a gente conseguiu encontrar, o que a gente encontrou, o que a gente pode concluir disso tudo. Ele é importante para auxiliar estudos futuros, né? É uma documentação, ela ajuda a operacionalizar o trabalho realizado. Aplicação de um projeto de simulação diversa, né? Qualquer, em vários lugares, tá bom? Pode se aplicar, pode-se, enfim, é diverso, mas olha só, como exemplo, a gente, na manufatura, né? Em situações de produção, de manufatura e tal, na prestação de serviço, na logística, etc. Vai depender do
objetivo que se tem. E aí a gente chega no momento da resolução da situação problema, tá bom? O projeto de simulação que você estava responsável está lá descrito no plano de ação que você criou, né? Que incluía a formulação, o planejamento do modelo conceitual, a coleta de dados. Lembra que lá que você estava fazendo o estudo de uma implementação de uma nova linha de produção, né? Então agora a gente está numa etapa de avaliar o plano de ação, né? O desenvolvimento desse modelo, a verificação e a sua validação. E aqui, por fim, as referências utilizadas, né, para a produção desta aula. É isso aí, gente. Foi bem rapidinho, né? Mais rápido até do que eu imaginava. Vou deixar aqui gravado para vocês, tá bom? Espero que vocês vejam essa aula, tá? Por favor, vejam quantas vezes acharem necessário, tá bom? Porque é importante, tá? É extremamente importante que vocês entendam o nosso conteúdo. Essa unidade 1, ela é bem rápida mesmo. Da unidade 2 em diante, nós vamos precisar de um pouco mais de aprofundamento dos métodos. Tá bom? Estou aqui para ajudar, que podem me procurar sempre que precisar de ajuda, enfim. E é isso aí, tá certo? Um abraço em vocês e bons estudos a todos.